Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa conversa, nosso estudo. Que nesse instante nós possamos deixar de lado as nossas preocupações cotidianas, possamos buscar uma introspecção, uma viagem interior, sentir o envolvimento, o acolhimento dos nossos benfeitores espirituais e o ambiente maravilhoso preparado para a nossa reunião. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este instante para o nosso fortalecimento moral, Senhor, através da vossa palavra, através dos vossos ensinamentos. Que possamos, Senhor, acolhermos a lição desta noite de maneira profunda em nossos corações e que isso nos permita uma reflexão profunda sobre os pensamentos e sentimentos que temos acolhido em nós e sobre as decisões e os caminhos que temos tomado. Que assim, Pai, possamos sentir a Tua divina presença e a Tua divina orientação. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando esta casa espírita, que ela continue sendo sempre um exemplo de trabalho no bem e de fidelidade ao Evangelho. E que o Senhor possa nos proteger e nos guardar na palma da sua mão. Que assim seja. Que assim seja. Bem, continuando a nossa conversa, hoje nós vamos entrar no segundo item do capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Só para lembrar, como conversamos semana passada, essa parte é justamente aquela em que Kardec está esmiuçando todas as possibilidades do seu objeto de estudo, que são os espíritos e o mundo espiritual. Então, nós temos capítulos sobre como é reencarnar, como é desencarnar, como é viver no mundo espiritual, como é viver no mundo material e como é essa intersecção, essa relação do mundo espiritual com o mundo material. E justamente esse é o nosso capítulo e o subtítulo é Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Então nós vamos começar com a clássica questão 459, na qual Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Que pergunta absurda, né, gente, do Kardec? Imagina, isso não é possível. Eu sou eu, não é? Eu que escolho, eu que decido, não é? Ah, totalmente. Resposta. Essa é dura, hein? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Uau! O Kardec estava perguntando, será que eles dão uma influenciadinha aí? Será que eles dão, né? Olha, na maior parte das vezes, eles não só influenciam, como nos dirigem. E aí, gente? O que vocês sentem disso? Parece que aquela pergunta onde fica o livre-arbítrio, né? Isso. Essa é a pergunta, né? E outra, assim, que tipo de espírito você está permitindo que te dirija, né? Essa já é uma outra pergunta que nós vamos conversar agora aqui, né?
Mas essa, É a vamos começar por essa, né? Ué, pera lá, onde é que fica meu livre-arbítrio? Onde fica, gente? Onde sempre esteve, onde está e onde sempre estará. Nas minhas mãos. Porque sou eu que escolho, e aí nós entramos na sua questão, sou eu que escolho quem vai me dirigir. E esse é o problema. Por quê? É aquilo que eu sempre digo, né? O livro dos Espíritos, o Evangelho, sobretudo, né? São livros muito chatos. Porque eles tiram a melhor parte da vida, que é a gente poder botar a culpa no outro. Filosofia do Simpson, né? Já que a culpa é minha, eu ponho quem eu quero. E a hora que a gente entra em contato com esses livros, puxa vida, né? Que chato isso. Não dá então para botar a culpa no outro. Não dá para botar a culpa no obsessor? Não dá. Não dá. Então, continuando, Kardec pergunta, na 461, nós já vamos voltar nessa, só para completar aqui a nossa angústia, né? O pior está por vir. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Bom, então, já que existe toda essa influência, né? E eu fico, onde é que está no livre-arbítrio? Como é que eu escolho essa influência? Mas antes, vamos tentar entender, tá? Como é que eu sei, já que essa influência existe, como eu posso saber se o pensamento é meu ou se é de um espírito que está me influenciando? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, geralmente. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o caminho mau, maior será a sua responsabilidade. Ou seja, o que os espíritos quiseram dizer para o Kardec? A pergunta não é bem essa que você tem que me fazer. Como é que eu sei se esse pensamento que eu estou tendo é meu ou é influência de um espírito? Não é essa a pergunta que nós temos que fazer. Porque essa pergunta, na verdade, serve para nada. Ora, então qual é a pergunta que nós precisamos fazer? Este pensamento é positivo? É construtivo? É do bem? Este pensamento está de acordo com o Evangelho? Este pensamento está de acordo com os meus valores? Com o meu propósito de vida? Com os meus ideais? Isso é o que importa. Isso é o que vai fazer a diferença. Aí a gente se lembra, meu Deus, mas será que eu tenho definido de maneira clara dentro de mim quais são os meus valores? Quais são os meus valores? Será que é importante a gente ter essa clareza, gente? Sim. Fundamental. Mas dificilmente nós paramos para pensar, escrevemos e definimos. Não. Esses daqui são os meus valores, ó. Esses 5 ou 6 itens aqui são as coisas que eu não abro mão na minha vida, aconteça o que acontecer. Outra coisa importantíssima, qual que é o meu propósito de vida? Isso é o que me mantém vivo nas dificuldades. Qual que é o meu propósito de vida? O que eu vim fazer aqui nessa encarnação? Porque todos nós viemos com podemos dizer, uma missão. Não missão no sentido de um espírito missionário de luz. Não, missão no sentido de um propósito, de algo a realizar. Porque nenhuma encarnação acontece ao acaso. Percebe a importância de cada um de nós recuperar com clareza e profundidade este propósito, que é só meu, que é só seu,
que é único. Porque, de acordo com as minhas necessidades evolutivas, foi traçado um plano do qual eu participei. Foi traçado um plano de, vamos dizer assim, vai na linguagem do nosso cotidiano. Foi traçado um planejamento estratégico com objetivos e metas muito bem definidos. Olha, hoje a tua realidade espiritual é essa, a tua necessidade espiritual é essa. Então você vai lá para cumprir esta questão, para desenvolver essas competências e habilidades espirituais. Então você vai para lá para executar este planejamento estratégico. Portanto, este é o teu propósito. Estas são os seus objetivos e as suas metas. Esses são os seus valores. É a mesma coisa que a gente fazer o planejamento estratégico da empresa, né? Missão, visão e valores. Que é uma coisa tão profunda, mas que foi disseminada de uma forma errada e que acabou ficando banalizada. Virou um quadrinho para a gente colocar na recepção da empresa. Quando na verdade aquilo precisava ser a alma da empresa. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, eu sei que o que eu vou falar aqui, graças a Deus, porque nós somos espíritas, frequentamos o Chico Xavier, então a gente já superou isso de muito tempo. Mas acreditem, as pessoas reclamam que estão cansadas. Acreditem, as pessoas aí fora reclamam que estão cansadas. Reclamam que estão tendo que fazer muita força. E aí os mestres dizem assim, uma metáfora belíssima. Imagina que você se matriculou numa academia de musculação. Você foi lá, o médico te deu um puxão de orelha, ó, você precisa ir para a academia, você precisa fazer atividade física. Tá bom. Para ter uma vida com mais qualidade de vida, para ser mais saudável. Legal. Me matriculo, chego lá, primeiro dia, vem o professor. Ó, tudo bem? Vamos lá, vamos conversar? Não, opa. Ó, esse exercício é assim, 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 ó. Você vai puxar esse peso aqui, ó. Vou pôr aqui o pezinho, 15 quilos. Vou ter que carregar 15 quilos. Vou ter que fazer força. Faz sentido, gente, eu fazer essa reclamação? Aí eu, no meio do treino, nossa, eu tô suado, olha, eu tô todo suado, professor. Faz sentido eu fazer essa reclamação, gente? Eu tô lá para quê? Não é para suar? Aí no meio do treino eu falo, nossa, professor, mas olha, eu tô cansado, viu? Faz sentido, gente? Não. Eu fui na academia para descansar? Não. Então faz sentido o volume de reclamações internas que nós temos? Ah, mas é que está muito pesado. Tá bom. Quem é que está cometendo o exagero na minha vida? É o meu vizinho? Sou eu mesmo? Então eu tenho que reclamar com quem? Comigo. Eu que não estou me organizando, né? Sem contar que a gente sabe que o ensinamento bíblico, clamar, numa versão livre, pode significar chamar, não é isso? Então, reclamar é chamar de novo. Então, é chamar de novo para o meu presente aquela desgraça que aconteceu no meu passado. Faz sentido, gente? Não faz sentido. Então, eu me matriculei na academia. Então, eu tenho que saber que eu vou fazer força, que eu vou suar, que eu vou cansar e que cada exercício tem que ser um desafio. Porque se eu tenho hoje uma potência muscular para carregar um peso de 20 quilos, se eu fizer exercício com 15, o que vai adiantar esse exercício, gente? Vai gastar articulação. Lubrificar a articulação, só aquecer. Só para aquecimento, não vai adiantar de nada. Agora, se a minha potência é 20 quilos e eu colocar 50, eu vou me arrebentar. Percebem como tem gente fazendo exercício com 10, sendo que o potencial é 20 e ainda está reclamando? E como tem gente que o potencial é 20 e está fazendo com 50? Percebe? Como nós precisamos ter essa clareza. Como dizem os antigos, Roma não foi feita em um dia. Então,
a necessidade de eu entender que eu estou aqui para evoluir. E de novo, aquilo que a gente fala toda quinta, a sabedoria do Kardec, como é profunda esse mantra que ele coloca para nós. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita por se tornar santo, é isso? Que está lá? Não, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços, pelo empenho que faz em domar as más paixões. Esse é o verdadeiro espírito e, portanto, o verdadeiro cristão. Então, aquele que sabe que tem uma meta, que tem um objetivo, que tem um propósito, que tem um plano e que vai caminhar nessa direção passo a passo. E que mais importante que a velocidade dessa caminhada é a direção. Como eu sempre disse, já falei aqui, a gente precisa ir para São Paulo, Avenida Jundiaí, antigo Trevo do Laguinho, que a gente chamava, pegamos a Anhanguera, só que sentido Campinas. Aí a gente vai 100, 120, já estamos em Limeira, mas não chega a São Paulo nunca. A gente acelera mais, já estamos em Ribeirão Preto. Daqui a pouco já estamos no Beraba, Berlândia, e nada de São Paulo, e já estamos a 300 por hora. Quando nós vamos chegar em São Paulo? Nunca. Ao passo que Avenida Jundiaí, Trevo do Laguinho, Anhanguera, sentido São Paulo. A gente pode ir a 40 por hora, a gente vai chegar em São Paulo, vai. E rapidinho, hein? Então, mais importante que a velocidade é a direção. Então, não adianta eu ficar me preocupando. Ai meu Deus, será que os espíritos estão me influenciando? Ai meu Deus, será que eu fiz isso porque era por mim mesmo ou eu fui influenciado? Ai meu Deus, deixa eu colocar a pata de coelho agora, por causa do, né? No momento que a gente viu, mas antigamente tinha esse negócio de pé de coelho para dar sorte, não é? Então, vai adiantar, gente? Não. Isso é importante? Não. O que é importante? O que está vindo na minha cabeça, como pensamento, como sentimento, está de acordo com o Evangelho? É positivo? É construtivo? Vamos embora. Não é? Opa, o que está acontecendo comigo? Se eu analisar aquilo que a gente faz toda noite, porque a gente cumpre à risca aquela orientação do Santo Agostinho, né? Toda noite antes de dormir a gente faz a autoanálise do dia. Então, quando a gente está fazendo lá a autoanálise, a gente se pergunta: qual foi o meu padrão de pensamento no dia de hoje? Qual foi o meu padrão de sentimento no dia de hoje? Essas perguntas é que são fundamentais e importantes para fazermos. Justamente nesse ponto que eu estava aguardando você falar. Porque o pensamento às vezes não é tão importante. Por quê? Porque o pensamento ele vem do sentimento. E nós diariamente somos bombardeados com 1000 ideias, a ponto de nós não sabermos exatamente para que caminho nós vamos seguir, ou para que rumo nós vamos seguir. Então, se a gente consegue manter um sentimento, uma postura, um foco ao próximo e a nós mesmos de uma maneira serena, talvez a gente consiga escolher o melhor pensamento, a melhor ação. Talvez. Sem dúvida nenhuma. Pelo menos esse é o caminho correto. Muito importante isso que você falou. Como nós citamos, se não me engano, semana passada, lá no livrinho gigante Pensamento e Vida, o Emmanuel diz explicitamente, lá no primeiro capítulo, o sentimento plasma o pensamento. E aí a gente lembra que lá no Evangelho são vários os momentos em que Jesus fala a mesma coisa. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Sentimento plasma sentimento. Sentimento plasma pensamento. Então, não adianta eu querer controlar o efeito. Eu preciso olhar para a causa. Quais são os sentimentos que eu tenho alimentado dentro de mim? Sentimento de medo,
de desespero, isso vai me levar para a irritação. Isso vai me levar para a raiva. E aí, que tipo de pensamento eu vou ter positivo? Impossível. Então, esse ponto é importantíssimo. Na sequência, na questão 463, ainda dentro desse termo, Kardec pergunta: disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. Já ouviram isso? Não, o primeiro impulso é o de Deus, né? Isso é exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, depende da minha sintonia. Tudo depende da minha sintonia. Se eu estiver sintonizado com o bem, se eu estiver numa vibe, como dizem os jovens, positiva, se eu estiver num estado de amorosidade, o pensamento que vai vir é positivo. Agora, se eu estiver com raiva, o primeiro pensamento que vai vir vai ser positivo? Deixa eu perdoar esse irmão, porque na verdade eu também preciso de perdão. É isso que vem, gente, quando a gente está com raiva? Ou eu quero esganar? Não é isso, gente? Então, de novo, a gente volta. A pergunta não é essa. A pergunta é: qual é a minha sintonia? Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Percebe a sabedoria do Pai? Se nós estamos aqui para evoluirmos, se nós estamos aqui para aprender, para nos desenvolver, resolve a gente ter resposta pronta. Voltando, por exemplo, da academia, é como a gente falar para o professor: puxa vida, mais 20 quilos. Ele fala assim: espera um pouquinho, deixa que eu faço para você. E eu fico segurando a toalhinha aqui. Meu bíceps vai crescer se ele fizer exercício para mim? Não. Percebem por que os nossos benfeitores espirituais, eles não podem fazer? Eles orientam, eles conduzem, eles pegam na nossa mão, vai lá. Mas se eles fizerem, vai adiantar, gente? Não. Então, o objetivo, de novo, não é saber quem é o espírito, é saber o conteúdo da mensagem desse espírito, no melhor método kardeciano. Como é que o Kardec fazia? Nós sabemos, e isso está lá contado no livro Obras Póstumas e em vários textos da Revista Espírita, Kardec recebendo textos de mistificação. Nossa, mas como é que os espíritos permitiam? Ué, ele não estava aprendendo a trabalhar? Então, vinha o texto, o Kardec recebia aquela assinatura maravilhosa, né? João Evangelista. Tá, mas e o texto? Combina com o Evangelho? Não. Então não é do João Evangelista coisa nenhuma. Porque para o Espírito é muito fácil dizer João Evangelista, São Francisco de Assis, é fácil. O papel aceita qualquer coisa, o ar aceita qualquer palavra. Então, não importa quem assina. E aí nós lembramos daquele caso clássico que nos ajuda a entender isso. É um exemplo fantástico. Está lá detalhadamente no livro Obras Póstumas. O Kardec, a gente sabe, era comum ele trabalhar nos livros da codificação até altas horas da madrugada, e numa dessas madrugadas ele estava lá trabalhando e de repente um objeto que estava em cima da mesa dele
começa a bater. Escuta pancadas na parede, como se alguém estivesse batendo, a ponto da Amélie, a esposa dele, chegou a luz chegou a luz da nossa reunião. Vinde a mim os pequeninos. Então, até a Amélie acordou, que barulho é esse? E o Kardec se perguntando, a gente fica se imaginando, a gente à noite em casa, à luz de velas, não tem energia elétrica, e aí a gente escuta barulhos na parede sem explicação. A gente vai ter essa postura do Kardec, não é? Perguntar, puxa vida, o que será que isso quer dizer? Não é isso que é a postura que a gente vai ter? A gente quase não vai ficar com medo, quase não vai pular a janela de pijama e tudo, certo? Somos espíritas, não é verdade? Puxa vida, afinal de contas é só um morto querendo se comunicar comigo, qual o problema? Às 2h da manhã? Bom, o Kardec entra em profunda reflexão, o que será que está acontecendo? A Amélie vem, nossa amor, o que será que está acontecendo? Puxa vida amor, né? Aquela tranquilidade dos dois. No dia seguinte, na reunião, o Kardec pergunta. E aí o espírito que está se comunicando fala, era o seu espírito protetor. E ele está aqui. Você quer falar com ele? Pergunta para ele. E aí o Kardec, claro que quero. Aí o Kardec pergunta, o que aconteceu? Volte naquele trecho que você cometeu um erro de dedução. Veja, o Espírito não falou, olha, você estava escrevendo sobre isso, não. Volta lá que você cometeu um erro. Ah, mas hoje de manhã eu já refiz aquele trecho. Continua errado. Volte que você será inspirado. E aí o Kardec termina a conversa e pergunta, escuta, será que eu poderia perguntar, né, já que você é o meu espírito protetor, será que eu poderia perguntar o seu nome? E aí o espírito diz assim, para você eu serei o espírito de verdade, que depois a gente sabe quem que é. Então olha a condição, né gente? Não dá nem para pensar, né? Top é top, né? Olha o nível, olha quem era, né? Então vamos lá, né? Não dá nem para continuar a conversa, né? Tudo bem até aqui, gente? Nenhuma pergunta? Vocês vão me abandonar aqui sozinho? Não, a pergunta aqui do grupo é sobre o espírito da verdade. Quem é o espírito? Que se é Jesus, é muito Então, linda! Mas que você é linda? Que boneca! Então, eu lembro quando eu tinha cabelo ainda, eu escutava, né, no meu espírito que exatamente isso a gente escutava. Poxa, mas é muita honra, né? Aí a gente pensa assim, que ideia a gente faz de Jesus? A ideia do CEO de multinacional, que é um cara inacessível. Concordam? Inacessível. Aí eu me lembro do livro Nosso Lar, quando o Emmanuel sugere para o André Luiz, olha aqui, olha o nível da conversa. Emmanuel conversando com o André Luiz. Pô, André, por que você não vai falar com o governador? Qual é a resposta do André Luiz? Vamos colocar no linguajar de hoje? Ô mano, você tá louco? Você acha que o homem vai me receber, o governador? Aí o Emmanuel fala assim, André, aqui, igualzinho Brasília, aqui o exemplo vem de cima, André. Aí o que acontece a hora que o André chega para falar com o governador? Como é que o governador o recebe? O governador o reverencia e fala, obrigado André, por você ter vindo me consultar. Se o governador
o nosso lar age assim, como nós acreditamos que Jesus vai reagir quando a gente invocá-lo verdadeiramente de coração? Será que ele vai olhar e vai falar: isso, você é muito pequenininho para falar comigo, eu só falo carne de globo? Será que é? É assim que Jesus vai fazer, gente? Lembremos-nos, para as coisas do céu, o exemplo vem de cima. Jesus acolhe a todos nós. Jesus é o Espírito protetor de todos nós, ou não, gente? Agora, a gente imagina o carinho de Jesus com a pessoa que é o instrumento, que é o responsável por trazer o Consolador prometido, responsável no plano material, é o líder daquele propósito, daquela missão no plano material. Já dá para imaginar o carinho que Jesus ia ter com ele? Não estou nem entrando no mérito se o Espírito da verdade é ou não é Jesus. Mas, vamos fazer dever de casa, para a gente conversar no nosso próximo encontro. A gente pega no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, Cristo Consolador. É talvez o capítulo mais curto do Evangelho. E é o único capítulo em que todas as mensagens do item Instrução dos Espíritos é assinado pelo Espírito de Verdade. Numa das mensagens ele diz assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Mensagem belíssima. Então nós vamos ler aquelas instruções dos Espíritos e no nosso próximo encontro vocês vão me dizer quem que vocês acham que é. Mas independente de ser ou de ser um mensageiro de Jesus, enfim, nós precisamos rever a nossa visão de Jesus. Isso é importantíssimo. Repito, nós imaginamos as coisas do céu pelas coisas da terra e está errado. Repito, Jesus não é um CEO de multinacional. Jesus é o mestre da luz. Jesus é o espírito de maior envergadura moral que já pisou esse planeta. Segundo Emmanuel, em Psicografia de Chico Xavier, em vários momentos, Jesus comandou, não é isso, gente? Toda a organização do planeta para que nós pudéssemos reencarnar e evoluir aqui. Jesus seria o governador do orbe, não é isso? Por isso que lá no Evangelho, quando questionado sobre Abraão, Jesus responde: antes que Abraão fosse, eu já o era. Então, Jesus é o anjo da guarda de todos nós. O problema é que nós não acessamos. Nós nos distanciamos dele. E aí eu me lembro, vou falar, o Drauzio está viajando na maionese, imagina que absurdo. Impossível, né? Falar com Jesus. E eu me lembro de um dos momentos mais belos do Novo Testamento, da parte Atos dos Apóstolos, em que narra que dois discípulos, dois homens que frequentavam as reuniões, que iam costumeiramente
nas exposições do mestre. Não eram apóstolos, não eram, né, ali da intimidade do movimento, mas participavam do movimento cristão. 2 desconhecidos, vamos dizer assim. No dia seguinte à crucificação, acharam melhor sair da cidade porque estava muito perigoso a perseguição aos seguidores do Cristo. Então esses 2 homens, logo que amanhecem, saem da cidade e começam a viajar de Jerusalém em direção a Emaús. E naquela época, a maior parte das pessoas viajava a pé. Só os ricos, muito ricos, podiam viajar a cavalo, né? Então, viajava-se a pé, era muito comum. E a hora que eles estão lá na estrada, eles encontram um outro viajante que vem vindo de outra cidade, um outro peregrino. E eles começam a conversar. E esse peregrino é muito simpático, muito carismático, leva o assunto, e ele pergunta: escuta, já faz algum tempo que a gente está caminhando junto e eu percebo que vocês têm um certo ar de tristeza, o que aconteceu? Poxa, você não está sabendo? Não, o que aconteceu? O mestre foi crucificado. Mas que mestre? Aí eles começaram a falar de Jesus para aquele viajante. E aí o viajante se interessou e começou a perguntar: mas o que esse mestre falava? Aí eles começaram a falar um pouquinho do Evangelho, do amor, né? Evangelho significa boas novas, né? E foi contando o mestre, e a conversa foi evoluindo, ficando muito agradável, né? Até que os 2 já estavam com um carinho, uma simpatia por aquele viajante. E ao entardecer chegaram na cidade de Emaús. E o carinho construído naquela viagem foi tão grande que eles convidaram o viajante para ficar com eles na mesma hospedaria, porque no dia seguinte o viajante teria que prosseguir viagem. O viajante aceitou. Eles acertaram o quarto, o pouso, lavaram as mãos, segundo todo o ritual judaico para a refeição, mas no momento que o jantar foi começar, o viajante se levantou, partiu o pão como só ele partia e fez a oração maravilhosa. O seu rosto tornou-se luz. E nesse instante os viajantes perceberam que o tempo todo era Jesus que estava ao lado deles, mas eles não o reconheceram. Quantas vezes a história de Emaús não se repete nas nossas vidas, mas nós não a reconhecemos. Essa semana eu estava vendo um trechinho de um vídeo da monja Coen, é isso? Coen. E ela estava falando das regras de São Bento. Um livrinho gigante, escrito por São Bento para dar uma orientação para os monges de como viver a vida monástica. E nesse texto ela comenta 2 regras. A primeira regra: é proibido reclamar. A segunda regra: cada pessoa que chegar até você é Jesus. Olha. Então ela cita: você às vezes está lá no computador com o seu trabalho, apressado lá na empresa, meu Deus, preciso fazer isso. Chega uma pessoa, ai meu Deus, e a hora que você volta, nossa, eu estava fazendo errado. Ou a hora que você volta, nossa, dá para fazer isso diferente. Então, muito importante essa colocação que vocês fizeram, porque ela traz um ponto importantíssimo, inclusive da nossa conversa. Nós precisamos ressignificar Jesus dentro de nós. E a época do ano é maravilhosa, porque segundo a antiga tradição cristã,
que vem da tradição hebraica. A Páscoa simboliza o quê? Renascimento. Renascimento. Ou seja, é um convite a permitirmos que Jesus renasça nos nossos corações. É interessante porque quando a igreja estava sendo construída e sendo costurado todo o acordo político-religioso, no qual era importante acomodar a questão dos deuses romanos, que viraram os santos da igreja, e a gente não pode esquecer, como é que chamava aquela igreja que surgiu? Igreja Católica Apostólica Romana. A gente lembra o que significa católico? Católica, que vem do latim católicos, que significa universal. Olha o Macedão aí como é. Igreja Universal Apostólica Romana. Então, nessa acomodação, era importante manter a festa ao deus Baco, o deus do vinho. Era uma festa muito importante, as bacanales, porque eram as festas que justamente aliviavam a tensão social, porque uma vez por ano, né, o povo, todo mundo tinha liberdade, enfim. E aí eles precisavam ajustar. Bom, não dá para tirar essa festa muito importante, tá bom, mas depois tem a Páscoa. Como é que nós vamos fazer? Bom, nós vamos ter uma festa da carne. Deus Baco ou Dionísio. Depois nós vamos ter a festa da luz. Na mitologia greco-romana, Apolo. Na mitologia cristã, Jesus. Então, eu tenho uma festa da carne e depois eu tenho uma festa da luz. O que eu preciso para sair daqui e vir para cá? Está na moda, gente. Palavra da moda. Quaresma lembra o quê? Quarentena. Palavra da moda. Quarentena. Tem que limpar, né? Isso. Eu preciso de uma quarentena para purificar-me enquanto espírito, para me preparar para a festa da luz. Então, nós estamos simbolicamente, né, dentro dessa simbologia, desse ritual, num período de preparação para uma festa espiritual. Uma festa espiritual na qual a proposta, entre outras, é o renascimento do menino Jesus, do Mestre da Luz, nos nossos corações. Então, que ele possa nascer ressignificado, não como algo inacessível, mas como mestre amoroso e compassivo que sempre está ao nosso lado. Precisamos ressignificar Jesus nas nossas vidas. E sabe, Tranco, que esses dias eu sempre me questiono com relação a Jesus, tipo você falar, nossa, são 2000 anos, como é que uma pessoa não é esquecida em 2000 anos? Por mais que tenha feito coisas, por mais que tenha acontecido, mas a memória, com o tempo, você vai perdendo. Né? No outro dia, até no grupo, a gente conversando, né? Por que Jesus, cada dia está mais vivo? Porque ele continua presente. Então, não é algo que você fala, aconteceu faz 2000 anos, mas Jesus está aí todos os dias, ele continua presente, senão essa ideia dele, tudo, os ensinamentos, teriam morrido. Sim. E a presença dele, vivo, presente mesmo. A presença dele é tão grandiosa que ele não coube na história, porque ele dividiu a história, não é isso? Antes e depois de Cristo. Então, percebe a importância, porque há quantos milênios nós estávamos lá. Nós estamos reencarnando há 2000 anos
e ainda não conseguimos nos encontrar com o Mestre. Faz 2000 anos que nós estamos viajando na estrada de Emaús, o Mestre do nosso ladinho, e a gente não reconhece. Percebem a importância de aceitarmos o convite dessa Páscoa? Permitir-nos que Ele renasça em nossos corações. Lembremos, nas coisas do céu, o exemplo vem de cima. Isso é muito importante. E justamente dentro disso, nós entramos na questão 466. Ó nós aqui, quer ver? Pergunta do Kardec. Olha como o Kardec entendia a gente. Olha como era o mestre. Olha o que ele vai perguntar. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Não é? Puxa vida, quer dizer que tem a possibilidade do espírito mal estar me aconselhando? Tem. Como é que Deus permite? Cadê Deus que permite isso na minha vida? Né? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E aí, gente? Por que Deus permitiu? Para te dar o mérito de escolher a influência que você vai aceitar. Isso, essa palavra foi perfeita. Deus permitiu porque foi eu que escolhi. E Ele respeitou meu livre-arbítrio. Agora, se eu escolhi a ação, eu preciso ser responsável pela consequência dessa ação. Porque se eu não for, quando é que eu vou crescer? Nunca. Deus me ama. E um amor incondicional. Um amor que nós não temos como entender ainda. De tão gigantesco que esse amor é. E justamente porque Ele nos ama, Ele nos educa e Ele cuida de nós. Ele não nos mima. Porque se Ele nos mimasse, Ele seria um Deus egóico, que estaria preocupado em ser adorado, não em amar os filhos. Então, porque Ele nos ama, Ele nos educa. Mas mesmo assim, se nós repararmos, Ele e os seus anjos sempre estarão do nosso lado para nos dar forças para vencermos as consequências dos nossos equívocos. Então, responde os espíritos superiores. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejeis praticá-los. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Então, só é possível um espírito do mal me influenciar porque eu, no exercício do meu livre-arbítrio, me coloquei no mal. Só se fores propenso ao assassínio, terá em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo este pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Olha que resposta linda, gente.
É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Ou seja, sempre que tiver uma influência negativa, haverá uma influência positiva. Porque senão Deus não seria infinitamente bom, justo e misericordioso. Portanto, a escolha sempre é minha. Jamais eu estou sozinho. Eu recordo daquela questão sobre, é um tema belíssimo do Livro dos Espíritos, quando ele trata do capítulo dos anjos da guarda, em que ele diz, olha, o teu anjo da guarda vai estar do teu lado onde você estiver, desde o leito da doença até nos cárceres. Faça você o que você fizer, o teu anjo da guarda vai estar do teu lado. O problema é que nós não estamos do lado do nosso anjo da guarda, e aí ele não pode fazer nada. É porque a questão que o Mício falou, Deus não coloca-nos ao nosso lado. A gente é que atrai. Agora o anjo da guarda, sim, Deus coloca o bem. O tempo todo para ficar ali do teu lado, você que não ouve. Sabe que outro dia eu ouvi um negócio que é verdade, que fala assim, ó, você quer saber suas companhias espirituais? Me diga quem és, que eu direi com quem andas. Sim. Estado de sabedoria popular. O que você quer fazer, você sempre vai ter companhia. Ou seja, olha como a gente é cabeçudo, né? Deus coloca os anjos e a gente chama os diabinhos. Olha o trabalho que a gente dá para o Pai, né? Não tem jeito. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Será que a gente pode, gente? Acho que na minha condição não, né? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Amuletos de sorte, né, gente? Claro. Rituais. Aqui que é o problema. Agora a gente vai entender por que a gente inventa as coisas. Agora nós vamos entender. Porque a resposta é triste. Olha a resposta. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Agora é a apunhalada nas costas. Praticando o bem. E pondo em Deus toda a vossa confiança. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e me disse, olha, ter fé em Deus é assim, é você pular do prédio de 40 andares de costas, sabendo que às vezes Deus vai te pegar ali quando você estiver no 38º andar, passando pela janelinha do 38º andar. Mas às vezes Deus vai te pegar quando você estiver passando pela janelinha do 1º andar. Não importa, porque Ele vai te pegar. Pode pular. E eu pergunto, a gente confia? Difícil. Sabe por quê? Porque o nosso ego quer ter o controle. A gente quer ter o controle. A gente não entrega. Então, gente, percebemos como é simples, como é natural. Como é que eu fico imune aos maus espíritos? Não, mas é que eu tenho um obsessor que é da outra encarnação. A gente vai trabalhar isso mais especificamente, eu não lembro qual aula que está programada, quando a gente vai conversar sobre obsessão e desobsessão. A gente vai trabalhar isso mais diretamente. Mas, não, sabe o que é? É um espírito que eu fiz mal na outra encarnação, porque nessa eu sou anjo. Nessa eu sou espírita, frequento Chico Xavier, né? Então, essa eu sou anjo. É só da outra. Tá. Obrigatoriamente ele vai me envolver no mal? Não. Não, mas eu estou devendo. Não tem dívida, lembra? Isso aqui não é contabilidade.
Então, como é que eu me liberto da influência de qualquer espírito que não seja do bem? Como? Só 2 coisinhas para você fazer: estar no bem, trabalhar no bem e confiar em Deus. Mas, Drauzio, como é que eu confio em Deus? Eu tenho uma historinha que a minha irmã Dani me contou, que é uma historinha dos sábios sufis. Ela aparece em vários lugares, mas a versão é essa dos sufis, que é uma tradição do islamismo. É a tradição mais simbólica, mais espiritualizada do islamismo. É uma tradição belíssima. E os mestres sufis contam o seguinte, que um sábio muito iluminado, certa noite sonhou que estava passeando no céu. Já pensou que beleza, gente? Estava nos céus de Alá. E passeando, né, pelos céus de Alá, ele viu lá um prédio, letreiro maravilhoso, neon LED, Loja de Deus. Lojinha, tradição árabe, né, gente? Loja de Deus. Falou, nossa, que coisa fantástica, deixa eu entrar. E ele entrou nessa loja. Entrou nessa loja e ficou encantado, porque imagina, gente, uma loja de Deus. Se a gente já fica louco com as lojas no shopping, imagina uma loja de Deus. Maravilhosa, divina, né? Maravilhosa. Então ele falou assim que ele conta que tinha tonéis gigantescos de fé, sacas gigantes de esperança, jarros de porcelana de sabedoria gigantes, jarros de vidro de sabedoria, de prosperidade, de salvação, enfim, todos os dons de Deus. E aí veio a balconista, muito simpática, porque a gente imagina que treinamento que ela não recebeu, né? Um treinamento divino de vendas. E ela falou, pois não, nossa, mas o que é isso? Ah, a loja de Deus, onde nós encontramos todos os dons de Deus. Falou, nossa, e como é que a gente compra isso? Não compra na loja de Deus, tudo é de graça. Tudo de graça? Tudo de graça. Nossa Senhora, então para lá. Olha, eu quero fé, eu quero esperança, eu quero um monte de sabedoria, eu quero prosperidade, eu quero felicidade, eu quero salvação para mim e para toda a minha família. E fez lá uma lista, meu Deus do céu, o homem não parava mais de pedir. Tá bom. A balconista falou, só um instante que eu vou preparar o seu pedido. Aí ele ficou pensando, meu Deus do céu, como é que eu agora vou carregar tudo isso lá para baixo? Eu sabia que ele estava sonhando. Como é que eu vou carregar tudo isso lá para baixo? A mulher vai vir com um container. E a mulher veio, um pacotinho desse tamanhozinho, pegou a mão dele e colocou o pacotinho na palma da mão. E ele falou, é pegadinha? Vai vir agora aqui o cara lá da televisão? Não. Ele falou, ah, então já sei. É o vale para eu ir lá pegar no depósito ali do lado, é isso? Não, é o seu pedido. Como assim o meu pedido? Só anotou tudo aquilo que eu pedi? Tá tudo aí, tá tudo aqui, tá tudo aqui. É que eu esqueci de avisar o senhor. Na loja de Deus, todos os dons são entregues em forma de semente. E aí nós lembramos quando Jesus disse que se tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esse monte, passe daqui para lá, o monte das dificuldades, dos problemas, e ele passará e será dissolvido no oceano. Não é isso? Eu me lembro que quando eu vi pela primeira vez uma semente de mostarda, eu entrei em choque.
Para quem não lembra, basta você pegar uma lapiseira 05, uma folha de sulfite branquinha e você faz um pontinho com a lapiseira 05. Aquele pontinho é o tamanho do grão de mostarda. Eu fiquei pensando, meu Deus, que tamanho é a minha fé? Que tamanho é a minha fé? E aí nós lembramos também de um ditado árabe, mas que corre o Oriente, que diz: qualquer um pode contar o número de sementes que tem dentro de uma laranja, mas ninguém pode contar o número de laranjas que existe dentro de uma semente. Quando nós plantamos uma semente, nós multiplicamos de maneira incontável a riqueza que ali existe. Quantas laranjas dá um pé de laranja por ano, gente? Durante quantos anos? Então, quantas laranjas dá um pé de laranja? Então, nós entendemos o porquê que Jesus gostava tanto da metáfora da semente, das metáforas, das alegorias ligadas à agricultura, porque é justamente a nossa história. Nós precisamos entender que os dons de Deus são sementes que nós recebemos. E qual é o caminho natural de uma semente? Germinar, crescer, se desenvolver, dar folhas, flores e frutos. Isso é natureza. Então por que será que a minha paciência não floresceu ainda? Porque eu guardei ela dentro da gaveta. E lá, a única coisa que ela pode fazer é esperar o momento em que eu, pelo meu livre-arbítrio, vou colocar essa sementinha na terra fértil do meu coração, dos meus sentimentos. Então, meus queridos, que o Mestre Jesus possa nos envolver e nos conduzir a uma nova sementeira de dons no nosso coração. Que Ele possa nos ajudar, que Ele possa nos conduzir a um renascimento no qual a terra fértil do nosso coração vai permitir que a fé, a esperança, a sabedoria possam germinar, crescerem, dar folhas, flores e frutos, iluminando a nossa jornada evolutiva. Como sempre, que Deus nosso Pai nos proteja e nos guarde na palma da sua mão e que possamos, cada um de nós, levar nos nossos corações a paz doce do Mestre Jesus, o Mestre da Luz.